Vamos falar sobre o método de treinamento de flexibilidade. Esse será o nosso primeiro método a ser discutido e nós veremos tanto o aspecto teórico sobre o treinamento dessas capacidades físicas e os aspectos da periodização, planejamento de sessão e a periodização a longo prazo e os métodos de treinamento que a gente pode utilizar, tá? Pessoal, flexibilidade ela é a nossa capacidade de alcançar grandes amplitudes de movimento, expressa pela sigla ADM, de maneira voluntária, dentro das nossas limitações fisiológicas, tá? Então, assim, por que eu digo que é dentro da nossa limitação fisiológica e de maneira voluntária? Bom, primeiramente porque existem formas involuntárias de alcançar maiores amplitudes de movimento. Por exemplo, com o uso de drogas que poderiam relaxar minha musculatura, fazendo-la alcançar grandes amplitudes. Um exemplo disso é a toxina botulínica, que se ela é aplicada em alguma musculatura do corpo, ela fica muito flexível, só que ao mesmo tempo perde completamente a força. Tá? Isso é necessário em alguns casos cirúrgicos, assim. Tá? E quanto à questão de limitação fisiológica, é o seguinte. Bom, nós temos duas grandes limitações, tá? Limitações musculares e limitações articulares. As limitações musculares dizem respeito a quais são as estruturas dentro do meu músculo que me limitam para alcançar grandes amplitudes de movimento. Então, por exemplo, se eu vou tentar alcançar minha perna lá na frente, né, levanto aqui flexionando o meu quadril, levanto o meu pé e tento alcançar ele, eu percebo que o meu isquiotibial limita a minha amplitude de movimento. A amplitude de movimento é essa minha capacidade de alcançar aí movimentos extremos com a minha articulação. E por que o isquiotibial está me limitando? É porque ele é curto? Não. Apesar da gente utilizar a palavra encurtado, os músculos não são curtos. Da mesma forma que uma pessoa que tem pouca flexibilidade, ela não tem os músculos curtos, uma pessoa que tem muita flexibilidade, ela não tem os músculos compridos. Cuidado, isso está errado, né? Porque senão uma bailarina, por exemplo, que tem uma ótima amplitude de flexão do quadril, por ter uma boa mobilidade de quadril e consegue botar a perna aqui do lado da cabeça, por exemplo, ela teria o seu isquiotibial super comprido, né? E assim o que ia acontecer? Quando ela ficasse em posição de repouso, em ortostase, o músculo ia cair atrás da perna dela, né? Porque ele é comprido demais. Então, gente, cuidado. Flexibilidade não tem relação com o comprimento do músculo, tá? A gente pode até ter uma discussão sobre o fascículo, né? Aquele conjuntinho de fibras lá dentro do músculo, se ele pode contribuir ou não para a flexibilidade, mas este não é o principal aspecto. 90% da nossa flexibilidade é definida por uma estrutura neural proprioceptora chamada fuso muscular. 90%. O fuso muscular, gente, é aquele neurônio que é responsável por passar a informação do alongamento, do comprimento muscular para o nosso sistema nervoso central, certo? No momento em que eu alongo a minha musculatura, e eu recomendo para vocês reverem algumas aulas de fisiologia do exercício, no momento em que eu alongo a minha musculatura, este proprioceptor articular, ele faz o quê? Ele envia um sinal para a minha medula mandando o músculo contrair. Então, o que acontece? Quando eu tento alongar em comprimentos musculares que eu não estou acostumado, o fuso muscular é ativado e eu contraio a minha musculatura involuntariamente, certo? Então, o fuso muscular ele é responsável por 90% da nossa flexibilidade. Portanto, flexibilidade é conhecida como uma capacidade neural, né? Ela é basicamente neural. Por quê? Porque 90% dela é explicada por um neurônio, certo? Então a gente pode dizer que flexibilidade tem muita relação com o nosso sistema neural, tá? O nosso sistema nervoso. Existem outros aspectos musculares que são as nossas proteínas não contráteis. Nós temos duas proteínas não contráteis muito importantes. A titina e o colágeno. É esse nome esquisito mesmo. A titina, gente, é uma proteína
que está dentro da fibra muscular e que ela tem característica de mola. Então, quando a musculatura alonga, ela realiza o movimento de aumentar de tamanho passivamente e voltar ao tamanho original passivamente. Então, ela é uma proteína elástica. E a outra proteína é o colágeno. O colágeno, pessoal, esse aí, ele está encontrado nas nossas fáscias, nos nossos tendões, certo? E elas também contribuem, só que dessa vez para cerca apenas de 10% da nossa flexibilidade. Então, por exemplo, quem fala muito em liberação miofacial, está ciente que quando eu faço liberação miofacial e eu estimulo o colágeno a se diminuir a sua aderência, a hidratar-se, né? E a esquentar também, porque a gente vai ver que o calor é algo importante para a flexibilidade, eu ganho ali em torno de 5, 10% de flexibilidade naquela articulação. Então, os aspectos que explicam a minha limitação muscular de flexibilidade é o fuso muscular, que explica 90% da minha amplitude de movimento, ou seja, eu tenho que treinar e inibir esse cara, treinando muita flexibilidade para ele não fazer minha musculatura contrair, e quando ela contrai involuntariamente eu estou em grande amplitude, dói, né? Afinal de contas, quando a gente está com a perna lá na frente, dói a perna por eu ter alongado demais. E as proteínas titina e colágeno, que contribuem por aproximadamente 10% da nossa flexibilidade. Bom, mas nós temos outras limitações um pouquinho mais anatômicas, que nós chamamos de limitações articulares. Quais são? A primeira é a nossa cápsula articular. A cápsula articular, ela pode ser compreendida como todos os ligamentos e tecidos não contráteis que envolvem uma articulação. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que conseguem estender o cotovelo e quase virar ele para trás, sabe? Por quê? Porque ali a cápsula articular daquela pessoa é mais lácida, então ela é um pouquinho mais flexível, tá? Isso é uma característica anatômica. A gente não tem como ganhar essa flexibilidade de uma forma voluntária e comum, tá? Claro que eu posso estimular a minha articulação por muitos anos e ganhar lacidão ou frouxidão nos meus ligamentos, mas isso não é interessante, né? É interessante que as minhas articulações sejam sempre estáveis, tá? Mas é uma coisa que pode definir a flexibilidade. No quadril, né? No joelho, tem pessoas que conseguem super estender o joelho, tem pessoas que conseguem botar o quadril em posições bem de bastante flexão, né? Um exemplo é o levantamento de peso olímpico. Se vocês olharem os atletas, eles costumam ter umas amplitudes bem intensas de movimento de quadril. E a outra é a nossa cavidade articular. Existem articulações que são limitadas pelo tamanho da cavidade. O maior exemplo é o ombro, né? O ombro, gente, ele tem uma protuberância óssea aqui para fora que a gente chama de acrômio. Existem 3 tipos de acrômio, 1, 2 e 3. E cada um ele é mais projetado para fora do que o outro. Então, se eu tiver um acrômio muito vantajoso, ele vai pinçar a minha articulação e vai limitar o meu movimento do membro superior, né? Então, o que vai acontecer? Por uma questão anatômica, eu não tenho uma boa amplitude de movimento. Ou ainda, muitas pessoas, por exemplo, nadadores, por insistirem muito em fazer movimentos de grande amplitude de movimento, acabam se machucando, desenvolvendo a síndrome do impacto do ombro ou a bursite, que é essa questão do acrômio pinçando a bursa, que é aquele acolchoado gelatinoso que a gente tem entre o úmero e a cavidade glenoide, e começa a inflamar aquela região, né, e começa a se espalhar para alguns ligamentos, para tendões de músculos, né, e a gente chama isso de síndrome do impacto por causa desse pinçamento da bursa, e primeiro iniciando com a inflamação da bursa, a bursite, né? Esses são talvez os aspectos, as limitações mais relevantes da flexibilidade. Bom, quais são as principais características da flexibilidade? Primeiro, mulheres são naturalmente mais flexíveis, tá? Aqui existe uma explicação por causa do tipo de hidratação, a quantidade de proteínas de colágeno e o efeito do hormônio estrogênio, que diminuem a tensão muscular das mulheres e aumentam a flexibilidade. Ao contrário, nos homens,
por terem um colágeno mais enrijecido, por terem menos estrogênio e mais testosterona, acabam tendo uma tensão muscular aumentada, o que muda a característica de flexibilidade, dando para as mulheres mais dessa capacidade, e os homens acabam tendo mais característica de força. Quando a gente fala de flexibilidade, gente, é importante entender que o que tira a nossa flexibilidade é ficar parado, né? Por exemplo, se eu treinar força em grandes amplitudes de movimento, eu posso ganhar amplitude de movimento, tá? No entanto, se eu treinar força em amplitudes limitadas, eu vou ter uma diminuição da minha flexibilidade. Ficar muito tempo sentado é um ótimo exemplo de imobilidade que diminui a amplitude de movimento dos nossos isquiotibiais, por exemplo, né? Então, a imobilidade diminui muito a flexibilidade. Outro exemplo é, por exemplo, engessar um braço, né? Fica muito difícil de movimentar o braço, a gente perde tanto em flexibilidade, que é essa coisa mais muscular, quanto em mobilidade, que é a própria capacidade passiva da articulação alcançar amplitudes. Então, ficar sem mexer uma determinada articulação contribui muito para a gente perder flexibilidade. Já o envelhecimento não é um aspecto importante para a perda de flexibilidade. Idosos podem ser muito flexíveis. É só não parar de fazer exercício. Diferentemente do treinamento de resistência, força e velocidade, em que o envelhecimento diminui muito essas capacidades, como a flexibilidade é uma característica que tem relação mais com o fuso muscular, se o fuso estiver inibido, eu vou ter amplitude de movimento. Então, se eu sou um idoso que pratica flexibilidade desde cedo e mantive isso, eu vou permanecer flexível por muitos anos. Agora, se eu sou um idoso mais sedentário, com menos movimentação, o que é o comum para a grande maioria, é natural que com o envelhecimento a nossa flexibilidade diminua. Mas não é só por causa do envelhecimento, é por causa da imobilidade e da falta de uso daquelas musculaturas para garantir uma manutenção da flexibilidade. Outro aspecto interessante é que o calor aumenta muito a nossa flexibilidade, muito, né? 5, 10%. Em dias quentes ou nos horários quentes do dia, por exemplo, próximo ao meio-dia, a nossa flexibilidade é aumentada. Assim como um bom aquecimento costuma nos deixar mais flexíveis. Por quê? Como eu falei para vocês, um dos aspectos que determina a flexibilidade é o colágeno. O colágeno, gente, ele é altamente sensível à temperatura, né? O colágeno, quando a gente esquenta ele se torna mais complacente. Os nossos materiais, as fáscias, os nossos materiais não contráteis, eles são altamente complacentes quando expostos ao calor, né? É como se fosse assim, eu esquento um material para ele ficar mais maleável. Eu posso esquentar um metal e ele fica mais maleável, porque os materiais tendem a aumentar a sua complacência em maiores temperaturas, certo? Então o calor é um aspecto também, uma das características importantes que afetam a nossa flexibilidade. Então, resumindo, mulheres tendem a ser mais flexíveis, a imobilidade diminui a nossa flexibilidade. Idosos, se não são imóveis, né, se não são sedentários, tendem a manter a sua flexibilidade constante, e o calor aumenta a nossa flexibilidade, certo? Então, a gente consegue entender algumas das principais características da flexibilidade. Bom, quando a gente fala de flexibilidade, bate muito aquela dúvida. Bom, prof, qual é a diferença de alongamento e flexibilidade? Qual é a diferença de mobilidade e treinamento de flexibilidade, né? Aqui, o alongamento a gente pode chamar também de mobilidade, né? Que é uma expressão mais moderna, mais atual, mas é o alongamento também ainda. E a flexibilidade, aqui nós estamos falando de treinamento, né? A gente está falando aqui já de um processo mais complexo. Bom, o que é alongamento e mobilidade e o que é treinamento de flexibilidade? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o tempo que a gente fica em cada um, porque eles são diferentes, têm objetivos diferentes, são assim, ó, completamente dissociados, tá? O alongamento, pessoal, ele vai ter assim, ó, duração, vocês conhecem muito bem, né? Aqueles 10 segundinhos lá, mantém o bracinho aqui, o bracinho ali, a perninha ali. 10 segundos, tá?
É a média. Pode ser 5, pode ser 15, mas a média é mais ou menos 10 segundos. Já o treinamento de flexibilidade, para ser treinamento mesmo, se diz que aproximadamente 30 segundos é o ideal para se ter ganho de amplitude de movimento, que é o objetivo do treinamento de flexibilidade a partir dos métodos que a gente vai ver depois. É ganhar amplitude de movimento, capacidade de alcançar grandes amplitudes de movimento de maneira voluntária. Já o alongamento, qual é o objetivo dele, né? O alongamento, o objetivo dele, por que a gente alonga? A gente alonga para diminuir tensão muscular. Gente, aquele alongamentinho de 10 segundos no final do treino não tem função para ganhar amplitude de movimento. Ele vai ter função basicamente para diminuir a minha tensão muscular. Tá? Ele não é algo que a gente treina. 10 segundinhos é muito pouco para causar adaptações relevantes. Certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Certo? E outra coisa, normalmente a gente escuta que alongar diminui força. Gente, isso é mentira. Alongar não diminui força. Alongar diminui tensão muscular. Se alongar diminui força, vocês acham que o Usain Bolt ia alongar tanto antes de correr os 100 metros rasos? Ele não precisa de força e de potência para poder realizar a tarefa dele? Então, alongar não diminui força, gente. O que acontece é que flexibilidade, ou seja, se eu permaneço muito tempo na mesma posição, certo? Eu posso perder força e potência. Por algumas horas, certo? Mas depois de algumas horas isso retorna. Então, flexibilidade, ou seja, ficar mais de 30 segundos na mesma posição, persistindo, pode diminuir minha tensão, a minha força e a minha potência. Mas o alongamento não diminui força. O que ele vai fazer é, ele vai aumentar a minha mobilidade, eu vou ficar mais móvel, tá? E ele vai aumentar também a minha potência, gente. Pessoas que fazem pequenos alongamentos antes da sessão são mais potentes. Pergunta para o Usain Bolt, gente. Pergunta para os atletas de velocidade que tem que alongar muito. Para os atletas de lançamentos, lançamento de dardo, por exemplo, que eles alongam muito antes porque eles precisam de muita potência e ao mesmo tempo muita amplitude de movimento, tá? Então, alongamento pode inclusive aumentar a minha potência, certo? Pode aumentar a minha potência. Quais são os métodos que nós utilizamos para treinar alongamento e flexibilidade? Gente, nós podemos utilizar todos os métodos para qualquer uma das duas funções. Nós vamos ver a seguir que tem o método de flexibilidade estático passivo, ativo, dinâmico, balístico. Tem vários métodos. Qualquer método pode ser utilizado em qualquer uma das duas aplicações. O que vai mudar é o meu objetivo. Se o meu objetivo é diminuir a tensão muscular, porque eu estou muito tenso antes de uma prova, por exemplo, eu vou alongar. Se o meu objetivo é diminuir a tensão muscular depois de um treino de força, porque força dá muita tensão, né? Eu vou alongar no final do meu treino. Agora, se o meu objetivo é ganhar amplitude de movimento, é ficar, como a gente diz, mais flexível, né? Eu vou ter que permanecer mais de 30 segundos naquela posição e eu tenho que fazer isso depois de treino de força e de potência. Por quê? Porque senão eu posso prejudicar o meu desempenho de força e de potência naquele treinamento ou naquela competição. Certo? Então fiquem atentos a esses principais aspectos do treinamento de flexibilidade, que são as suas limitações, tanto o fuso muscular quanto as proteínas não contráteis, titina e colágeno, a questão articular, certo? A cápsula articular e a cavidade articular, as cavidades articulares também definem o quão flexível eu sou, mas isso é uma característica anatômica, tá? No caso do acrômio, por exemplo, a gente pode fazer cirurgia para tentar melhorar isso, raspando um pouquinho. As principais características é que mulheres são mais flexíveis, a imobilidade é considerado destreino de flexibilidade, então vai diminuir flexibilidade. Idosos não perdem flexibilidade se mantém treinando ela.
E o calor aumenta muito a nossa flexibilidade, tanto o aquecimento quanto dias quentes ou o horário quente do dia, que é o meio-dia. De manhã a gente costuma ser bem pouco flexível, né? E as grandes diferenças entre flexibilidade e alongamento são o tempo e o objetivo, sendo o alongamento diminuir tensão e flexibilidade aumentar a amplitude de movimento. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição para perguntas. Um abraço. O treinamento de flexibilidade também apresenta objetivos secundários. Então, além do aumento da amplitude de movimento, o treinamento de flexibilidade ele é fundamental para outras questões secundárias que vão além do aumento da amplitude de movimento em si, que é o objetivo principal que nós levantamos na parte anterior da aula. Quais são os objetivos secundários? Bom, o primeiro diz respeito às lesões. Pessoas flexíveis tendem a apresentar menos lesões de estiramento do que pessoas pouco flexíveis. Como assim? Vamos pensar num jogador de futebol chutando uma bola, né? Então ele vai lá, chuta a bola e naquele momento que ele flexiona o quadril e levanta a perna até lá em cima, o que está acontecendo? Ele está estirando os isquiotibiais, eles estão alongando. Nessa situação é muito comum os jogadores de futebol, por exemplo, sofrerem lesões. Por quê? Porque o músculo não é flexível o suficiente para alcançar aquela amplitude de movimento e 2, forte o suficiente para frear aquele movimento e não deixar eu ir tão longe. Então, a flexibilidade ela é importante também para a prevenção de lesões. Só que não se confunda. A flexibilidade, ou melhor, o alongamento antes de uma competição ou antes do treinamento não previne lesões. Reparem a diferença, nós sabemos já a diferença entre alongamento e treinamento de flexibilidade. O alongamento não previne lesões, porque ele só tem a função de diminuir tensão muscular. Já pessoas flexíveis, estas sim têm menos chances de ocorrência de lesão. Por quê? Porque com uma maior mobilidade articular, lesões de estiramento têm menor tendência a ocorrer. Então, o tipo de lesão aqui são as lesões de estiramento. Veja se na sua modalidade praticada existem lesões de estiramentos. Lutas, por exemplo, lesões de estiramento de adutores são muito comuns. Então, pessoas com boa flexibilidade de adutores têm tendência a desenvolver menos lesões nessa musculatura quando estão praticando seu esporte. Certo? Velocidade. Pessoal, imaginem que vocês estão correndo uma corrida de 100 metros rasos. A musculatura antagonista ao movimento da passada, então quando eu estou lá na frente, né, eu quero projetar rapidamente o meu membro inferior para frente para dar a próxima passada, glúteo, isquiotibial, eles estão alongando muito rápido para que eu possa dar uma passada mais longa. Esse alongamento, enquanto ele acontece, nós podemos estar freando esse movimento por encurtamento da minha musculatura. Então, uma musculatura encurtada, ela tende a frear o meu movimento, certo? Então, pessoas que têm mais mobilidade, mais flexibilidade, maior amplitude de movimento, têm menos ação da musculatura antagonista, como resultado, essa musculatura antagonista diminui a sua frenagem, porque eu tenho que fazer menos esforço para vencer ela, uma vez que ela é bastante flexível, e eu me torno mais rápido nos meus movimentos. Além da corrida, outro exemplo é o chute, o taekwondo, que eu preciso alcançar grandes amplitudes, então se eu for bastante flexível, eu vou conseguir dar esse chute mais rápido. Ou, por exemplo, um nadador com uma boa amplitude das musculaturas de ombro para fazer uma braçada bem longa e buscar água parada lá na frente, né? Então, a flexibilidade, além de contribuir para a amplitude de movimento, ela contribui para movimentos rápidos por diminuição da frenagem antagonista. Né? Então, se eu diminuo a frenagem da minha musculatura antagonista, consequentemente, eu vou ter um freio a menos atuando no meu movimento e o meu movimento vai acontecer mais rápido. O que, por sua vez, vai nos levar a uma melhora de técnica.
Por quê? Porque independente do movimento que eu estou realizando, eu sempre vou ter ação agonista e vou tentar estar inibindo os meus antagonistas. Então, se os meus antagonistas estão relaxados na hora que devem estar, ou seja, não estão ativos, o que acontece? O meu movimento técnico sai mais precisão por menor competição, por menor coativação dos músculos que podem estar impedindo que eu faça um movimento com maior qualidade. Então pensem numa raquetada do tênis. Se eu tiver as minhas musculaturas antagonistas sendo recrutadas, eu vou fazer isso com uma forma descoordenada. Se eu vou dar um chute, se eu vou fazer um salto, as musculaturas antagonistas não podem prejudicar o meu movimento. Então, a diminuição dessa concorrência pelo aumento da minha flexibilidade vai melhorar a minha técnica por diminuição da coativação antagonista, né? Como um resultado da diminuição da competição. Esses três andam juntos. Por quê? Porque se eu tenho menos músculos sendo recrutados quando eu vou fazer a minha técnica esportiva, se eu tenho menor ação e frenagem antagonista também, o que eu vou acabar acontecendo? Eu vou acabar economizando energia por não estar recrutando os músculos que eu não deveria. Então, se eu tenho um menor recrutamento, é natural que eu economize energia. Por quê? Porque eu não estou gastando energia com aqueles músculos que eu não deveria estar recrutando, certo? Então, os 4 objetivos secundários do treinamento de flexibilidade são a prevenção de lesões por estiramento, a velocidade de movimento e técnica e, consequentemente, eu vou acabar economizando energia. Pessoas flexíveis são mais econômicas. Isso, por exemplo, para provas de longa distância é fundamental para que eu tenha um bom desempenho nesse tipo de situação. Bom, e quais são os métodos de treinamento de flexibilidade, gente? Os métodos de treinamento de flexibilidade são 4 principais. Flexibilidade estática passiva, ativa, flexibilidade dinâmica e flexibilidade balística. São 4 métodos, tá? Flexibilidade estática passiva é aquela que eu alcanço a amplitude de movimento, certo? Com auxílio externo. Ou seja, algo do lado de fora me ajuda. Então, o fato, por exemplo, de eu puxar esse braço para cá para alongar meus deltoides e minha musculatura posterior de escápula, eu estou fazendo uma flexibilidade passiva. Se eu puxo a minha perna na direção do meu tronco, eu estou fazendo flexibilidade passiva. Sempre que tem algo do lado de fora me ajudando, é flexibilidade passiva. Agora, se eu tento sozinho, sem auxílio externo, alcançar grandes amplitudes, nós temos a flexibilidade ativa. Né? Então, por exemplo, se eu tento levantar minha perna o máximo possível, eu estou fazendo flexibilidade ativa, de forma estática, né? Flexibilidade estática ativa. Então, se eu tento, por exemplo, fazer uma abdução em que eu tento manter minha perna na maior altura possível sem ter nada puxando a minha perna, ativa. Tá? Por que é importante que a gente consiga definir essas duas? Porque normalmente quando algo me ajuda do lado de fora, eu tenho mais amplitude do que quando eu tento sozinho. É natural que isso aconteça. Certo? Dentro da flexibilidade estática passiva, nós temos outros 2 métodos que são chamados de FNP, ou Facilitação Neural Proprioceptiva. Eu vou depois postar um vídeo para a gente entender melhor o que é esse método. E a liberação miofacial, tá? São 2 métodos alternativos que o maior objetivo é diminuir a tensão e ganhar amplitude muito rápido. São métodos bastante eficientes para ganho de ADM e diminuir tensão. Já a flexibilidade ativa, ela está mais relacionada ao desempenho. Porque significa que eu consigo alcançar amplitude melhor. Já a dinâmica, há movimento. Eu posso fazer isso, a flexibilidade dinâmica, alcançar grandes amplitudes com o movimento. Então eu vou, por exemplo, jogar minha perna para cima várias vezes, ir para um lado, ir para o outro, me agachar e fazer insistências, né? Então, tudo que eu fizer de movimento com a flexibilidade é chamada de flexibilidade dinâmica, desde que a velocidade seja controlada, né? Em velocidade controlada,
nós chamamos de flexibilidade dinâmica, tá? E essa aqui também tem relação com desempenho, só que mais ainda que a outra, né? Mais do que ativa, porque aqui estamos falando de movimento. Então aqui vamos dar 2 flechinhas. Duas flechinhas. E por último nós temos a flexibilidade balística. Gente, a flexibilidade balística, ela tem uma coisa. Ela é igual à dinâmica, só que ela é em velocidade máxima e não em velocidade controlada. O que significa isso? Quando eu faço em velocidade máxima, eu vou jogar minha perna o mais longe que eu consigo. Eu vou fazer os movimentos o mais rápido possível para ganhar amplitude, por exemplo, dos adutores, né, dos isquiotibiais, dos flexores de quadril. Com isso, essa aqui é a que tem a melhor relação com o desempenho. Só que ela tem um asterisco. Coloquem o asterisco. Qual que é esse asterisco? Primeiro, altamente lesiva. Certo, pessoal? Ela pode machucar. Treinar em velocidade máxima é perigoso. E o segundo asterisco é o quê? Ela necessita que a pessoa tenha experiência em treinamento de força naquelas articulações a qual ele está treinando a flexibilidade balística, certo? Então, existem essas nuances, tá? A estática passiva, então, é a mais comum que nós praticamos. Nós temos 2 métodos alternativos que nos dão aumento de ADM quase instantâneo e diminuem a tensão muscular de forma muito eficiente. E daqui para cá nós temos métodos relacionados com desempenho, sendo a balística a que tem maior relação com o desempenho, certo? Quando eu vou organizar a minha sessão de treinamento, eu vou seguir sempre esta lógica, tá? Vocês vão organizar a sessão de vocês, comecem com alguém ajudando, né? Uma sessão toda baseada em flexibilidade, para treinar a amplitude do atleta, né? Alguém ajudando, pede para ele sozinho, faz dinamicamente e depois vem com a balística. Então faz toda uma preparação da musculatura na sessão para depois fazer a balística, certo? A balística deve ser feita apenas por pessoas com bom condicionamento e deve ser feito no final da sessão de flexibilidade, tá? Nunca no começo. Isso em formato de treinamento. Se eu vou fazer aquecimentos, né? Se eu estiver bem aquecido, eu faço só 10 segundos, bom, aí tranquilo fazer no começo da sessão, antes da minha sessão de corrida, por exemplo, mas eu não posso ficar mais de 30 segundos naquele mesmo movimento repetindo, tá? Lembrando que para o treinamento de flexibilidade ter um avanço considerável de desempenho, 30 segundos é o tempo recomendado que nós vimos no vídeo anterior, tá? E como a gente periodiza essa história toda, né? Bom, aqui a coisa já vai mudar de cara, né? O que vai acontecer? Bom, eu botei aqui, gente, os macrociclos, então eu botei aqui o PPG, PPE, PC e PT, e botei os microciclos, então a primeira e a última coluna apenas. Introdução, choque, estabilização, botei o controle aqui, mas o controle ele pode estar tanto no PPE quanto ele pode estar aqui no PPG também. Nós conversamos sobre isso também na aula de mesociclos. PC, que é o pré-competitivo, Comp, que é o competitivo, RP, que é a recuperação passiva, e RA, que é a recuperação ativa. Lembrando que o RP, se eu tiver sintoma de lesão na minha competição, ele pode acontecer tanto aqui no PPE, né? Quanto ele pode acontecer aqui no PPG, né? Então, o que acontece é que ele pode acontecer nos outros dois ali também, certo? Bom, isso é só uma revisão do nosso macro, meso e microciclo. Bom, o que a gente vai colocar na coluna de treinamento de flexibilidade, gente? Seguinte, introdução, retorno à atividade de treino, né? Atividades lúdicas, retorno a rotina de treinamento, ambientação, confraternização, tudo aquilo. Quais métodos que eu vou utilizar durante a introdução? Eu vou utilizar os 2 primeiros para ter um bom resultado de diminuição de tensão, afinal estou voltando das férias, estou com imobilização, né? Tô me movendo pouco por causa das férias,
né? Mesmo sendo recuperação ativa, as férias, é normal entrar com certo destreino. Então, muita flexibilidade ativa para ter esse resultado rápido, que tem pouca relação com desempenho, mas é rápido para ganhar amplitude, e um pouquinho de desempenho, que é a flexibilidade ativa. Então, aqui durante esse microciclo, vocês vão escrever flexibilidade estática, só que tanto a ativa quanto a passiva, certo? Então, abreviei ali para ficar mais claro. No choque, a gente quer aumentar a intensidade. Como nós estamos ainda na preparação geral, né, a gente não garante ainda que o condicionamento do nosso atleta esteja muito bom naqueles primeiros meses depois das férias, primeiros 2 meses, por exemplo. O que eu vou fazer? Bom, como eu falei antes, a sessão sempre tem que ter essa e essa, né? Mas no final da sessão eu vou entrar com flexibilidade dinâmica e ela vai ocupar o maior tempo da minha sessão. Então eu vou ter um pouco de flexibilidade estática, tanto a ativa quanto a passiva, mas a principal vai ser a dinâmica, né? Ela vai ser a mais importante durante o choque. No estabilização eu quero descansar, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar flexibilidade estática, ativa e passiva apenas. Cortei o dinâmica para diminuir a intensidade de treino, tá? Para fazer um treino mais de volume, menos de intensidade, talvez também um treinamento de recuperação para as adaptações ocorrerem, que eu fiz ali no choque. Bom, durante o período preparatório específico agora, eu vou ter que aumentar a intensidade que eu tinha feito no choque do PPG. O método que se usa para aumentar a intensidade é o balístico. Então eu vou usar a flexibilidade estática, ativa, passiva, mais dinâmica e mais a balística, né? Por quê? Eu tenho que botar tudo naquele quadradinho? Tenho. Por quê? Porque nas sessões eu sempre vou trabalhar todos os métodos de treinamento de flexibilidade. Como eu falei para vocês, uma sessão eu venho desse para esse e depois para esse. Então, nessa semana de treinamento, em todas as sessões, eu vou fazer todos os métodos. Estabilização. Retorno para o mais simples. FEAP. Controle. Bom, gente, agora controle e competição são um caso à parte. Por quê? Basicamente, devido ao caráter da competição está acontecendo aqui, né? Aqui uma competição secundária e ali uma competição principal. O que a gente vai fazer quando tem competição? O que se faz em dia de prova? Se treina flexibilidade? Se eu sou um atleta de 100 metros, eu vou treinar flexibilidade, diminuir tensão e diminuir força? Mas eu posso usar uma estratégia para diminuir tensão muscular, ganhar amplitude e ganhar melhor rendimento. Que é o quê? O alongamento. Prof, mas o alongamento o senhor falou que é a mesma coisa que o treinamento. Quase a mesma coisa. O que muda é o tempo. Então, mesmo eu treinando aqui, mesmo eu fazendo os mesmos métodos, eu vou fazer eles por pouquinho tempo, em torno de 10 segundos cada exercício, dependendo do grupo muscular que eu for fazer. E vou fazer isso com o objetivo de diminuir tensão para melhorar meu desempenho, né? Então, pode ser uma estratégia muito interessante, certo? Cuidem com o FNP e a liberação miofascial, por quê? Porque eles diminuem demais a tensão. Então, eles podem até sair pela culatra, né? Podem sair com o objetivo contrário e acabar diminuindo força. Eu ficaria mais aqui na balística, né? Faço um pouquinho desses alongamentos, faço uma balística como forma de preparação da musculatura para a atividade dinâmica do esporte. Tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção nesse ponto de como a gente vai preparar a semana de treinamento. Bom, e a pré-competição? A pré-competição, como eu disse antes, ela funciona como se fosse um ciclo de estabilização. Aqui, meu objetivo vai ser muito treinamento técnico. Se a minha técnica envolve balística, eu vou alongar com balística, mas eu não vou treinar mais flexibilidade. Uma semana antes da prova, a gente não dá tempo de ganhar amplitude de movimento. Se vocês não ganharam amplitude de movimento até agora, galera, vocês perderam tempo na periodização de vocês. Tá? Uma semana antes, agora passa só para as flexibilidades estáticas, para manutenção da minha amplitude de movimento. Eu não vou arriscar fazer treinamento balístico e acabar me machucando. E vou dedicar todo o meu treino para a técnica.
Então, a parte de preparação física, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer só o FEAP. Estática passiva e ativa. Né? Que é basicamente o que se faz. Microciclos de recuperação. Sejam eles ativos ou passivos. O que eu vou fazer? Nada. Né? Gente, recuperação passiva e ativa não se treina. Mesmo na recuperação ativa, não é treinamento que vocês vão fazer, né? São outras modalidades. E recuperação passiva, quando houve sintoma de lesão, é descanso total. Então, na periodização a gente não faz. Se vocês estão trabalhando com um atleta agora, vocês vão recomendar na recuperação ativa ele praticar outras modalidades. Né? Joga 30 minutos de futebol 2 vezes por semana. Corre, se ele não é atleta de corrida, corre tanto tempo. Se ele é um atleta que joga vôlei, manda ele nadar, jogar futebol, sabe? Fazer outra modalidade diferente da dele, tá? Que ele não leve tão a sério as competições, porque a galera gosta de se machucar fazendo amistoso, tá? Então que ele não leve tão a sério para se proteger e descansar ativamente, diminuindo os efeitos do destreino, tá? Galera, é isso aí. Revisando, objetivos secundários. Prevenir lesão de estiramento, diminuir a atividade antagonista para aumentar a velocidade, consequentemente eu vou ter melhor técnica por causa dessa coativação diminuída e graças a esses dois eu vou economizar energia porque eu estou usando só a musculatura certa e não a antagonista. Os métodos são 4, estático, passivo, ativo, dinâmico e balístico. O de mais relação com desempenho é o balístico. E esses dois aqui são os que mais rápido aumentam a minha amplitude de movimento, ainda mais quando eu uso FNP ou liberação miofascial associado. Na periodização, os choques eu vou trabalhar com dinâmico, o choque no PP eu vou trabalhar com balístico, e nas competições e controle eu vou trabalhar com alongamentos. Ou seja, vai mudar só o tempo do exercício, de 30, que era todos os outros, para 10 agora, que é alongamento. Certo? Qualquer dúvida? Estou à disposição para perguntas. Um abraço.